Olá, estamos começando mais um podcast, o seu podcast de negócio nas suas diferentes vertentes, inovação, gestão de pessoas, finanças, e hoje está comigo aqui Rodrigo Faccioli para falar sobre inteligência artificial. Boa tarde a todos, agradeço o convite, Marcelo, que é sempre um prazer estar falando de inteligência artificial, ainda mais num programa tão divulgado quanto o seu. Obrigado, viu, Rodrigo? Nós aqui, antes de começarmos, para vocês que estão nos acompanhando, nós estávamos rindo aqui porque eu tenho dificuldade de pronunciar o sobrenome dele, italiano. Então, eu queria começar com isso. Falei certo? É Faccioli. Faccioli, em italiano, É Faccioli, Faccioli, né? Então, certíssimo, tá tudo Marcelo. certo aí, gente, para a gente poder. Mas mais do que o Rodrigo, mais do que o Rodrigo Faccioli, eu queria que você falasse também do Rodrigo da Develo, que é o Rodrigo que vem desenvolvendo um trabalho através da sua startup em inteligência artificial. Como você começou esse trabalho na inteligência artificial até chegar na Develo? Muito obrigado, Marcelo, que é sempre gostoso contar essa história, porque a gente vem trabalhando com IA desde 2005, quando eu entrei para fazer o mestrado em São Carlos, e desde então você já era apaixonado, mas falava ainda de IA, era um assunto muito para nerds somente, né, tal, pessoal das exatas, e vi toda essa história, acompanhar de perto essa evolução que teve, né, pra gente, e eu combinamos com outras experiências, tanto acadêmica quanto profissional, né. Falando nisso da sua área acadêmica, você tem uma área acadêmica extensa, seu trabalho, sua formação. Me conta um pouquinho, você é Eu formado, vou formando em mestrado, doutorado e pós-doc em inteligência o seu artificial. pós-doutorado já é inteligência Já artificial. desde o mestrado venho trabalhando com IA e IA Hum. aplicado em biomoléculas. E Então, quando começou o mestrado? Porque eu fazendo a conta que mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas a gente está falando de inteligência artificial faz só 2 anos, 3 anos. mas ela nasceu já desde 1950, foi cunhado o termo inteligência artificial. Então, é Ah, bem antigo, mas cada vez ficava no mundo da academia, depois foi para o mercado, né? E aí teve esse boom agora, recente, né? Que a gente teve vindo aí o ChatGPT, né? Que popularizou, né? Ele colocou a IA na palma das mãos, né? Mas esse já vem um trabalho bastante antigo. Né? uhum. Se conversar com o pessoal da engenharia, da Mas o seu física, mestrado, por exemplo, você começou quando? em 2005. 2005 já falava de Já inteligência. falava de inteligência artificial e já falava já em IA aplicada em fármacos, para ter candidatas, moléculas candidatas a fármacos. Então, quando a gente teve o lançamento do ChatGPT, não foi nenhuma novidade para você. Aquilo lá Não, de foi. forma nenhuma. De forma para nós, né, que vinha da IA, vinha do mundo de IBM Watson, IBM Watson que começou a ganhar na IBM, né, aplicando a IA para jogos, ganhando, né, do campeão mundial de xadrez, depois veio o DeepMind ganhando do Go, todos os campeões mundiais sendo superados pela IA, né? Então você começou a trazer de jogos, a IBM Watson ganhou Jeopardy, né, de humanos, que ele tinha um desafio, isso é um caso muito interessante, que eu tive a oportunidade de lá em Nova York ver, né, o jogo, né, ver o ambiente ali como que foi, ele tinha simplesmente que apertar também, não era só apertar o botão, ele tinha literalmente apertar o botão para falar o Watson. Então foi um Ah, projeto sensacional, né? E fora outros que apareceram, né? E falando desse universo de moléculas, né? E aí do assunto desde o meu mestrado, doutorado, o protein de proteínas, né? O folding protein, né? Foi descoberto, foi revelado, né, pela DeepMind, né? Agora, recente, 2, 3 anos atrás, que eles conseguiram fazer um algoritmo que melhorou muito essa questão. Então, era um projeto, era uma obsessão da academia por mais de 50 anos pesquisando como fazer esse novelamento de proteína de forma computacional, e a DeepMind conseguiu resolver esse problema, né? Então hoje nossa. o algoritmo é simplesmente absurdo se compara toda a história, né? Então tem um podcast, no próprio YouTube falando da história da DeepMind que é absolutamente imperdível. Tá, aí, então você fez seu mestrado, você já vem trabalhando há muito tempo na inteligência artificial. Por exemplo, o mestrado foi em 2005, Isso. depois doutorado. A primeira empresa que você abriu de inteligência artificial, qual foi? Foi a Neurondata. Neurondata. Quando Neurondata. você abriu a Neurondata? 2015. 2015 e você já trabalhava inteligência artificial Já nela. trabalhava e queria levar esses algoritmos que eu fiz na academia, né? Levar para o mercado
de trabalho, uma vez que eu estava com pós-doc, não estava questões de ser professor universitário, pesquisador, querendo trabalhar mais na prática, né? Então eu abri a empresa Neuro, né? E para poder desfrutar disso, eu fui incubado ali em Ribeirão Preto, no Supera Park, Não né? No espera. Supera, então foi uma escola também, né? E nesse Uhum. paralelo a isso, lecionava no período da noite, né? Noturno para Hum. o curso de computação. E como é que surgiu a ideia da Develo? Então, bem dentro da Neuro, né? Meu sócio Bruno, a gente vendo negócios de IA, projetos de IA, como tirar projetos de IA do papel, né? Então, a Neuro já vem com já vem trabalhando metodologia, tem investidores, né? Então, ela já está, assim, 10 anos de mercado, não pode ser mais considerada uma Já está startup, já consolidada, consolidada. com Então, maturidade. e a gente viu que projetos de IA para sair do papel, você precisa de um novo modelo de negócio, você precisa de um time multidisciplinar e o dia a dia já da Neuro já deixa a gente bastante exausto, né? E você tem que demanda para fazer, metas para cumprir, né? Então a gente veio através da Develo uma oportunidade de ter um novo modelo de negócio que a gente já experimentou na Neuro, né? Viu que pode dar muito certo, né? E aí a gente está até aqui, Marcelo, né? Junto Isso. para poder estar testando esse modelo, aperfeiçoando, né? Que a gente sabe que o que é a ideia, né? Virar do projeto real ali, você tem um aprendizado imenso, né? O Rodrigo e a Develo entraram na Exatamente. comitiva inovação, fazendo parte do hub de inovação, exatamente para acelerar a startup Develo. Mas para quem ainda não conhece a Develo, o que ela faz e qual que é o público-alvo dela? Quem ela pretende resolver o problema com inteligência artificial? Ela pretende toda empresa de qualquer nicho que queira tirar o projeto de IA do papel e levar para a prática. Porque isso não envolve só um projeto, envolve mudança de cultura da empresa, de processos. Então, é um projeto de médio e longo prazo. A curto prazo, você consegue ter retorno? Consegue já, Caiá. Mas o que você vai ver realmente o ROI, né, que é a grande questão, né, o retorno de investimento, você já pensa em médio e longo prazo. Então, hoje, empresas, e aqui a gente está focando, mas a Cadevelo, né, junto com a comitiva, mas o mercado agro, né, por conta da proximidade que a gente tem, mas qualquer empresa que queira tirar projetos de IA do papel e levar para a prática, conta com a Develo. Eu queria que você me desse aqui, para a nossa audiência, alguns exemplos, porque para muitos ainda, o papel da inteligência artificial na empresa, ele ainda é talvez uma ideia, algo distante, mas na sua experiência, assim, quais bons casos pode ser um alerta para os empresários que estão nos assistindo e transformar sua empresa através da inteligência artificial? Eu sugiro olhar os processos repetidos. Todo processo repetido ela tem uma grande chance de virar IA. E hoje, quando a gente está falando de IA, duas palavras, né, compõem, mas por trás existem dezenas de tecnologias, de algoritmos, né, desde visão computacional, transcrição, dados quando falando da IA, a gente tem três pilares, né? A gente tem o cloud, né? Temos o hardware e temos o big data, né? Então, se a gente Qual contar que é a essa diferença? história, exato, eu dou um pouquinho dessa história, que big data, ela focou em dados estruturados, não estruturados. Então, a gente vinha dados estruturados, tabela, Excel, né? E não estruturados, imagem, áudio. Então, o Big Data consolidou você trabalhar com esse grande volume de dados, né? Então, hoje, para uma IA, por exemplo, ter todos os dados da internet, que antes era um absurdo para ela, já virou commodity. Isso ela tem que ter, no mínimo, esses grandes modelos, né? Isso, então, o Big Data possibilitou já a computação trabalhar com grande volume de dados. Por outro lado, você precisa de hardware para processar tudo isso. Então, a gente teve um grande avanço em hardware, principalmente agora com a NVIDIA, né, trazendo essas GPUs, né, e a gente poderia estar falando de cada um desses termos aqui, Marcelo, de forma total. E por fim, que é o terceiro pilar, é o cloud. O cloud ele democratizou esse acesso tanto a um volume de dados quanto ao hardware. E aí, quando você coloca esses três pilares juntos, surge então
esses grandes modelos de inteligência artificial, que deu esse grande salto, que saiu daquele machine learning, né, para quem que trabalha no Jacaré, entender o machine learning, que são encontrar padrões para a IA generativa, que a generativa é a IA que cria, ela que mostra, ela que gera informação, né? Então ela conseguiu, através desses 3 pilares, consolidar a generative AI. Uhum. E a gente estava falando aqui no trabalho nas empresas, você citou os trabalhos repetitivos que a IA pode fazer e pode alterar. Na sua avaliação, quais são essas áreas que, que são mais repetitivas e, enfim, e que têm maior capacidade de implementação de inteligência artificial? Na nossa experiência, Marcelo, assim, a gente talvez não olharia por setores da empresa, porque, Uhum. porque a empresa a gente entende que é um setor orgânico e tem que todo funcionar de forma repetida e trabalho porque o trabalho seu finalizado é o início de outro trabalho. Então há um encadeamento, é uma jornada de trabalho. Então, o trabalho repetitivo você tem a experiência humana que precisa existir, mas ao mesmo tempo ela pode ser assistida, ela pode ser agilizada através da IA. Então, nesse trabalho, e por isso que a gente fala que é um trabalho não só de usar a tecnologia, mas até de mudança cultural, em que um trabalho que você fazia por horas, ela pode ser transformada em minutos. E o que você vai fazer com esse tempo sobressalente que você tem? O trabalhador tem. Ela pode ser a experiência dele, da empresa, auxiliar em outros setores. Então, a gente não olha a empresa primeiro, a gente vai fazer o mapeamento, olhar um setor. Claro, se a empresa já tivesse esse mapeamento feito, é melhor, porque ela já entende quais são os gargalos, mas muitas vezes elas dão um passo atrás, elas não têm ainda esse processo, esse mapeamento. E algumas delas não têm nem processos mapeados. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente vai fazer. Olhar quais são os processos e desses processos quais são os repetidos. E assim, junto com o cliente, entender qual daqueles que vai ser, que a gente chama mudar o ponteiro da empresa. E começar por eles. Porque a eles você tem o interesse do empresário, né? O interesse do presidente, o interesse da diretoria e assim como de todos os colaboradores. Então a gente tenta começar por esse projeto, já para trazer o ROI. E não começar das beiradas, como antes era a IA, já começar num projeto e que muda o ponteiro da empresa. Hoje, o papel da inteligência artificial tem cada vez se transformado, é uma transformação uma atrás da outra. Mas antes a gente tinha uma imagem da inteligência artificial muito como passiva. Você pergunta e ela te responde. Você pergunta e ela te responde. O caminho dela está sendo para ser cada vez mais ativa e ela tomar também fazer parte da automação da empresa, vai nesse caminho também de ela ser ativa, ela tomar. Excelente pergunta. Exatamente esse futuro, né? Qual que é o futuro, né? É a AI does, é a IA que faz, né? Então a gente está deixando de ser essa IA só de pergunta e resposta, porque hoje ela consolidou-se nesse cenário, né? Que tinha, se a gente falar de atendimento, né? Hoje a empresa que não atende, ela está deixando dinheiro na mesa. Né? Que não atende rápido, ela já está deixando dinheiro na mesa. Isso é fato, não é verdade no mercado, né? Então, põe um chatbot com IA, é o mínimo que se possa fazer. Agora, quando a gente está olhando a empresa, falando de processos, é justamente o que aí esses modelos estão caminhando, mas eles não vão. Modelos como o ChatGPT, a Gemini, esses grandes modelos, Cloud, né, que vem se destacando, ela está muito no sentido de fazer, de automatizar o processo. Então aí entra outras tecnologias como RPA, que é Robot Process Automation. Então quando você começa agora a juntar IA com outras tecnologias, esse está caminhando para ser o futuro da IA. E, Rodrigo, assim, por conta disso, há uma discussão muito grande do risco que se tem em empregos, né? De diminuição de vagas, de diminuição. Você acredita que vai haver essa substituição sim, em massa? Ou você acha que não terá nada, ou que terá em partes, em alguns empregos sim serão impactados?
Ou você é da linha que realmente vai ser em massa, meio que um Elon Musk aí que toda vez Uma- tá fazendo uma- esses É alertas? uma pergunta muito que todos nós, claro, né? É. Até porque a IA impactou até desenvolvedores, né? Até os programadores, então De acordo com o fica Elon Musk, até os programadores não exatamente. vão precisar mais Jamais ter. até dezembro deste ano. Dezembro deste ano. Enquanto você falar que há outros trabalhos, né, serão demitidos em massa, mas em 2030, tudo programador já é agora esse ano, né? Tem jeito. Ele Mas deu já mudou tudo, né? Então você imagina o poder que a IA tem. Mas eu sou muito mais voltado, né? Acompanhamento histórico. Acho que a gente tem que olhar a história para compreender o presente, né? E assim você gerar o futuro, né? E já é comprovado historicamente que qualquer revolução tecnológica, isso a gente pode citar alguns trabalhos, que houve sim uma transformação no mercado. Então, deixaram de existir alguns cargos, mas passaram a nascer outros cargos. Então, assim, se a gente pensar, para não falar das telefonistas, assessoristas de elevadores, né? Isso eram profissões naquela época, né? Eram profissionais excelentes, tinham que ter uma qualificação muito boa, né? E foram substituídos esses cargos foram substituídos por máquina, né? E agora as pessoas foram se adaptando em outros setores que, como eu tenho uma máquina, eu tenho um processo agora de comunicação mais eficiente, eu começo a ter novas oportunidades. E aí surgiram outros cargos. Aí a gente pode voltar, né, acelerar a história, né, para celular. Quanto mundo de celular, porque hoje telefone fixo não existe mais. Praticamente, para que ter telefone fixo, né, em muitas localidades? Hoje todo mundo tem o seu celular. E no seu celular, quantos trabalhos não foram gerados? Para gerar essa logística toda de entrega, né? Então, assim, há uma transformação? Com certeza. Mas aquilo que deixará de trabalho, demissão em massa, talvez uma empresa demite, mas a outra contrata. E esse cenário, nessa semana, por falar uma coisa irônica, nesse sentido, a OpenAI pretende sair de hoje de 4.500 funcionários para 8.000 funcionários. Então, a empresa de IA, né, sendo contratando. Ele está Mas contratando programador para o contra o programador. E se tem hoje, então a gente está vendo assim, um trabalho, o porquê, né? A OpenAI está nesse processo. Meados a esse comunicado, né? Ela comunicou que o Sora, que é o modelo de geração de imagens, será descontinuado. Tanto que ela já fez o distrato com a Disney, né? Então ela está se posicionando como uma empresa que ela mesma está se reestruturando. Imagina, a OpenAI, mas você vai se reestruturar com força humana. Então vai ter novas frentes de trabalho, né? Novas frentes de. E aí não se sabe a estratégia dela, mas que ela anunciou que vai haver assim, praticamente dobrar o número de funcionários, isso ela anunciou. Então, bem bacana. Rodrigo, existe, de certa forma, no mundo já politicamente, talvez, não é bem uma guerra fria entre Estados Unidos e China, mas há uma certa competição acirrada entre esses dois países e principalmente hoje a gente está falando de inteligência artificial sendo a principal corrida econômica dessas duas grandes potências. Com o olhar de hoje, quem você acha que está na frente? A gente teve o caso da China, que mexeu com os mercados globais inteiro com o lançamento da sua própria tecnologia de inteligência artificial, e depois parece que deu uma apaziguada. Hoje, na sua avaliação, quem está na frente nessa corrida? Ótima pergunta, porque aí a gente tem que também olhar, né? Porque a gente comentou, né, que a IA ela tem 3 pilares, né? E um desses pilares é o hardware, né? E quem produz hardware hoje em massa é somente a China, né? A hardware é a China. É a localidade, né? Então você tem dentro do Oriente essa produção de chip, né? Existe, mas em massa, né? Só produz ali. Então cita, vai estar na frente porque ela controla o chip, como que ela tá? Por outro lado, o Google vem lançando a TPU, então tem outros modelos, né, para sair dessa questão de hardware. Em termos de IA, né, porque IA, né, lembrando que IA ela sempre tem aqueles 3 pilares que a gente falou. Dizer quem está na frente, hoje eu colocaria assim, quem está sendo melhor beneficiário somos nós.
que está vendo justamente, mas essa sua colocação de Guerra Fria foi espetacular, porque a gente teve no passado, né, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Isso. Soviética, o quanto que evoluiu. Então, eu Uhum. acho que essa disputa, não saber quem é melhor ou pior, porque a IA ela está tão de uma forma democrática, né, esse acesso, que por hora uma está melhor, mas em algumas partes a outra está melhor em outras partes. Então, ela está né, se você perguntar para alguém, a DeepSeek, que é da China, vai estar melhor por conta de algumas características. Se perguntar para outra, a Gemini do Google vai estar melhor. Então, assim, mas eu prefiro olhar, né, um olhar mais positivo. Os beneficiados somos nós dessa disputa estarem aí surgindo novas tecnologias. E aí, a gente falando agora mais precisamente dessas ferramentas, até que você colocou aqui. Você falou do Gemini, você falou do ChatGPT, do DeepSeek da China. É, eu queria que você falasse para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte aqui, para aquele que está começando a mexer e a olhar esse universo, o que, que é o ponto forte de cada uma? Por exemplo, o que, que é o ponto forte do ChatGPT? O que, que é o ponto forte do Gemini? Para necessidade de que cada uma serve e é mais forte? Bacana. Hoje, para quem está começando, eu sugiro perca o medo, né? Assim, até a gente fazer um curso aqui no Comitiva, né, Descomplicando a IA. E o feedback que a gente teve foi que realmente não é bicho de sete cabeças. Você está com uma orientação, você ser curioso te ajudará muito nesse entendimento. Então, perca isso. Hoje a IA está muito fácil o acesso, né? A IA em si. Então, se você olhar assim, eu tenho acesso a Gemini porque a minha empresa, ou eu assino o Google, né? Tenho o Gmail, então eu tenho a Gemini. Então comece com a Gemini. Por outro lado, não, minha empresa, eu já trabalho com o ChatGPT. Utiliza o ChatGPT. Porque todas elas, para quem está começando, há um nível de padronização de funcionalidades praticamente iguais. Agora, aquele que vai trabalhar, não, eu preciso trabalhar com imagens. O Nano Banana está se representando bacana. Nano Banana. Nano Banana, que é o dentro da Gemini, né? Então, se Uhum. você olhar a parte muito de direito, o ChatGPT com a legislação brasileira está dando muito fit, ela está bem treinada, né? Então, é olhar algumas características, perguntar para um amigo da área qual que ele utiliza, é um bom caminho. Vem a Cloud, né? Para quem quer desenvolvedor, Cloud está se mostrando, na Anthropic, ele está se mostrando muito forte, né, em geração de código, né? Então, assim, tá muito discrepante ali algumas atuações, né? Então, parece, olhando o mercado, que cada uma delas está olhando um nicho e esse nicho se tornando especialista. Fato é que o último lançamento do ChatGPT, ele focou em treinamento para Excel. Então, aquele profissional que utiliza muito o Excel, principalmente geração de fórmula, o ChatGPT está se apresentando aí bem interessante por conta dessa característica, né, de treinamento, de um forte treinamento para Excel. Então ele já incorporou melhor o Excel dentro do ChatGPT. É Exatamente. muito bom para analistas financeiros, para Ceras, negócio de controlar. controlar, de gerar fórmulas para E Excel. o ChatGPT, por exemplo, nessa forma, ele tem uma capacidade de ser um bom analista financeiro para o presidente da empresa? Ele consegue, mas aí a gente tem que levar um ponto importante. Porque quando a gente está falando de dados sensíveis, que isso é estratégico, então Ele pode confiar 100% no ChatGPT? não, nenhuma. Eu particularmente, até eu falo, poxa, mas como você não pode confiar? Porque você está levando para um setor de tecnologia, né? O que fazer com esse dado, né? O que vai acontecer? Então, nesse sentido, existem empresas especializadas em como colaborar, trazer a empresa, que ela é especializada, uma empresa do agro, né, no confinamento, né, uma fazenda, ela é especializada em colher, né, em vender tudo. Agora, como usar a IA? Aí tem empresas justamente especializadas nesse sentido, como eu usar, como eu levar a IA de forma segura, transparente e com governança. Então, a gente está falando de empresa, a governança dos dados ela é essencial. Não que o presidente não deva usar a IA, pelo contrário, isso vai ajudá-lo e muito. Ter um assistente. Né? Então, para o presidente, imagina o presidente, o CTO, né, o CFO, ter os dados da empresa, não precisar que ninguém marque uma reunião para fazer a apresentação, ele não perca o tempo de um analista de Power BI, tempo de ficar baixando os dados do banco de dados para apresentar um gráfico em pizza.
ele mesmo pode conversar com os dados e aí ter essas mesmas informações. Olha que agilidade que ele não tem. E aí sim, durante a reunião, não é discutir os dados da empresa passado, mas é discutir a estratégia, quais são as metas, porque essa informação de que vendeu, quanto vendeu, o que está fora da meta, todo mundo já tem essa informação. Então, aqueles 30 minutos de reunião vão ser discutidos as metas, as próximas estratégias. Então, acho que esse é um dos ganhos que a IA pode proporcionar. Pode não, ela já proporciona. E, ô, Rodrigo, assim, a gente está falando aqui de uma área específica na área financeira, dela ser um analista financeiro. Qual outro você acha que persona a inteligência artificial faz um bom papel dentro das empresas? Olha, boa pergunta. Eu citando o atendimento, acho que esse é essencial. Atendimento, tanto do funil de venda ali, de lead, né? E também de um pós-venda, né? Porque hoje não é só vender, né? E a recorrência que você tem, né? Como você conseguir equilibrar isso, né? Fato a gente, comentando, a gente tem também um produto que é de WhatsApp, né? Então, tem muita empresa que tem um processo de venda muito bom dentro do WhatsApp, né? Funil de venda. E vendeu, a primeira coisa é falar, instala o aplicativo da empresa para você conversar comigo. O que os clientes estão falando? Peraí, mas até agora eu conversei com você pelo WhatsApp. Que aí tem chatbot, tem tudo automatizado, responde rápido. Agora, para eu comprei o produto, eu tenho que instalar um aplicativo? Como assim? Eu achei que você também trabalhava o pós-venda pelo WhatsApp, né? E aí agora as empresas estão vendo essa necessidade de fazer o atendimento. Manter a qualidade do atendimento rápido na hora de fisgar o cliente e mantê-lo depois da compra. Porque aí você tem uma recorrência, ele já virou seu cliente, então você já convenceu daquele produto perante os concorrentes. Bom, uma da crítica muito grande, até principalmente antes, a gente já falava muito de chatbox no WhatsApp, já tinha uma, mas muita gente se sentia incomodado de perceber que estava sendo atendido por uma máquina, por algo automatizado. Uhum. A inteligência artificial tem melhorado esse ponto? Está cada vez mais humanizado esse atendimento? Hoje a gente nasceu, já existia, mas ela teve um grande crescimento, a IA conversacional, que é uma área da IA, né? Quando a gente fala IA, é muito grande, que aí você parte para conversa. Então você está conversando com, seja WhatsApp, Telegram, ou até o aplicativo, enfim, um chat, assim como você conversaria com o humano, né? Então não tem aquelas respostas que antes, né, era bem complicado, né? Digite um para falar com dois, aí digitia um, então ali eram árvores de decisões, então era muito, e eram projetos, Marcelo, a gente também fez esses projetos, claro, muito trabalhosos, porque você tinha qualquer mudança de um processo tinha um impacto em cadeia. Então você tinha que rever o todo. Então, assim, era oneroso para os dois lados, né? Agora, com a generativa, não. Você tem técnicas computacionais de fine tuning, de RAG, que aí você adapta esses grandes modelos, né, LLMs, para os seus dados. Então, eles ficam. Eu imagino o ChatGPT, uma Gemini especialista nos seus dados. É isso que essas duas técnicas conseguem fazer. Aí, então, você consegue pôr um chatbot com IA conversacional, e aí você tem uma grande evolução no seu atendimento. Legal. Rodrigo, a gente falou que você tem da importância do controle de dados e você ter uma gestão desses dados juntos à inteligência artificial. Pensando nisso, assim, qual que você acha que numa empresa de boa governança, o que deveria ser proibido na utilização da inteligência artificial para não colocar em risco os dados da empresa? Hoje, aí, adotando o processo de governança. Isso. Quando a gente fala da governança, aí entra o mercado da empresa, aí você trabalha com os dados da empresa, não o que precisa ficar dentro do domínio da empresa, o que pode sair da empresa, né? Então, hoje, o mercado, assim como a Develop tem, a Neuron também, é o orquestrador de agentes, né? Então, a gente
fazendo um pouquinho aqui, hoje tem a AM, né, que é o nosso orquestrador de agenda, nosso produto, né? Então ele consegue fazer essa governança, trabalhar respeitando a governança tem da que olhar a empresa. empresa, tem que ver as limitações, os riscos e fazer trabalho todo. É claro que todo o racismo, enfim, todo esse processo, né? Ela, por sua vez, ela já está inerente que ela não responde. Né? Mas qualquer outro fato de conflito com a empresa, né, com a marca, aí você precisa ser treinado, porque treinada a IA, né, para ela conversar, assim como ela conversaria com o atendente, né, porque todo atendente da empresa, antes dele atender, ele recebe um treinamento. Né? Então, para IA, seria o mesmo processo. E, Rodrigo, agora voltando, a gente vai falar um pouquinho do futuro da inteligência artificial. Perfeito. O que você, para onde você está vendo a inteligência artificial caminhar? Se a gente pensar hoje, o ChatGPT parece que não, mas faz quanto tempo que está com a gente? Faz 2 anos? O que deu boom já há quase 3 né? anos, Foi um mas boom. ela já teve antes, né? Que foi o 3.5, né? E o 3. 3, a versão e o 2, Mas né? são fenômenos muito rápidos. Muito A rápido. evolução dela e o que ela ocupou de espaço é um marco histórico de downloads, de atuação, de acessos. Tudo mais. Foi o mais rápido da história da tecnologia. E para onde agora, o que a gente pode esperar no futuro dela? Qual que você acha que é a evolução que vai acontecer com a inteligência artificial? Acredito muito na personalização, que a IA ela consegue escalar, uma forma permitir a escala, mas dentro de uma forma customizada com a marca da empresa. Então ela pode configurar a IA, né? Treinar a IA para ela, falo configurar, né? Treinar a IA com o tom da empresa, a forma como ela gosta de tratar o cliente, né? Os colaboradores. Então acho que é o poder da customização, né? E aí também nesse poder estão discutindo se o SaaS, o que vai acontecer com o SaaS, né? O SaaS é o Software as a Services, né? Que ele tinha um pouco da ideia do contrário, né? Eu tinha um software, um serviço, vendia para esse software e a pessoa acessava via mensalidade, mas era o meu software. Qualquer melhoria que eu tinha que fazer, eu não conseguia fazer essa melhoria. Ele tinha que passar por um crivo de tecnologia, né? Porque tinha que ser mantido uma única versão. Né? Dando um exemplo, software de clínicas, né? Então, clínicas médicas. Ela tinha um único software, né, uma única versão, e a clínica se adaptava a esse software. Esse é um dos exemplos de SaaS. Já com essa customização que a IA permite, ela vai olhar para as clínicas e aí a clínica pode treinar uma IA para trabalhar exatamente na mesma tonalidade, no mesmo formato que ela deseja. Então, dá um efeito para ela de muito personalização. Rodrigo, e nós temos também uma outra corrida acontecendo, utilizando-se agora da inteligência artificial, que é a robótica. Acompanhando, inclusive, essa semana, enquanto a gente grava aqui, a Melania Trump saiu na Casa Branca junto com o robô ao seu lado para fazer até uma divulgação da robótica dos Estados Unidos, que também está ganhando com esse exemplo, com a Tesla também do Elon Musk investindo bastante, parando fábricas para produzir robôs. Então, a inteligência artificial vai fazer parte, assim, fisicamente também do nosso dia a dia. E como você enxerga a automação nesse nível junto com a robótica? Total sinergia, que ela sempre, a IA e a robótica sempre caminharam juntos, né? Porque a gente via a máquina, né? O robô, né? E acabava não sabendo de onde veio essa inteligência. Já era algoritmos inteligentes, já era inteligência artificial, né? E aí a gente está comentando nos Estados Unidos, mas logo em fevereiro também a China apresentou os robóticos e foi o Kung Fu ali e foi um espetáculo porque que mais bacana não só o que ele faz hoje, mas tem trend, né, mostrando o que eles tiveram no ano passado em 25. Mostrou uma evolução, quando a gente vem falando dessa evolução absurda. Né? Então, foi impressionante. Né? E aí, falando dessa guerra, né, que a gente, voltando a essa guerra fria, entre aspas, né, entre China, os Estados Unidos também tem excelentes empresas. Elon Musk é um dos fissurados em robótica. Então, com certeza, você tem esses grandes empresários olhando para o mercado, eles querem cada vez mais
possibilitar, permitir que os robôs estejam presentes conosco, né? Então, assim, a gente já utiliza alguns robôs para limpeza de casa, né? Que bem, nem compara-se ao que tem lá e a gente já gosta. Imagine trazer esses robôs com todas essas funcionalidades. Então, eu imagino o futuro, a gente cada vez mais próximos com robôs. E a inteligência artificial, você disse que começou há muito tempo, mas é, a gente não conseguia ver como a gente hoje vê, se fala disso, os países estão disputando economicamente e tal, mas como ela foi se introduzindo na nossa vida, assim, que a gente, quando foi ver, já tá em tudo quanto é lugar, já tá... De tudo, e a gente já usava e não sabia o que estava Não tava usando, usando. e agora só se fala Disso. nisso. A gente pode trazer um exemplo, voltando um pouquinho, vai lá para meados de 2000 e tal, né? Antes até do mestrado, enfim, do Gmail, né? Que aí o Gmail foi uma evolução em e-mail, né? Então a gente tinha Hotmail, a gente tinha, né, o Google nascendo, né? O Google trazendo já sempre inovação. E o anti-spam do Gmail foi assim algo que começou a mostrar a IA presente no nosso dia a dia, né? Porque o Google precisava se mostrar como uma empresa inovadora, né? E a gente via que o Gmail ele cresceu, ele se popularizou, claro, não numa rapidez, né, como você muito bem citou com o ChatGPT, né? Mas ele começou a ser gratuito, você tinha que ser convidado para acessar o Gmail. Então você imagina, nossa, e a gente estava na época do Orkut também, né? Aquela miscelância, né? E aí veio o anti-spam. Porque naquela época não era tantos e-mails que a gente já recebe hoje, mas o Gmail se popularizou porque ele organizava melhor a caixa de e-mail, simplesmente porque os e-mails indesejados eram jogados, não era ficar na sua caixa principal. Se você quisesse ver, deixa eu ver quais os spams que eu tenho, né? Então, quem fazia essa classificação de e-mail bom ou e-mail ruim, né? Era o anti-spam do Gmail. Então, é uma IA, né? Então, desde aquela época já era uma IA. Então, e ela sempre a gente ficava treinando. Na minha caixa de e-mail eu recebi um e-mail que era em spam, eu clicava eu clicava ali, spam. Então, automaticamente a IA recebia que ela errou e ia treinando para não errar mais. E foi indo. Hoje ela é super, assim, basicamente ela não erra mais. Pelo menos assim, a taxa de erros comigo e com pessoas é praticamente zero, né? Então, comparando isso aí, o que a gente começa a ter fora, Alexa também, a gente vê assim, o crescimento, né, de proximidade da IA conosco aumentou vertiginosamente. Rodrigo, pensando um pouquinho no mercado de trabalho, principalmente a gente falou aqui dos programadores, né, que está passando realmente agora com a aceleração, ele ganhou talvez um ótimo apoio aqui da inteligência artificial. Para aquele jovem que quer trabalhar agora com inteligência artificial, seja como programador, seja com apoio dela, o que você que fez mestrado, você fez doutorado, você fez pós-doutorado, o que você recomenda para esse jovem para que ele possa se aperfeiçoar na inteligência artificial? Bacana. Eu vou começar assim. Primeiro, no início, fugir de teorias matemáticas, entender como que a IA pensa. Não. Começa a focar na prática, no hands-on, que é para mim, o que vai resolver para mim. Então, procurar cursos. Acho que eu sugiro sempre, principalmente no começo, ter cursos para não aprender sozinho, né? Porque curso ele tem essa missão, né, de iniciar. Então, pega cursos rápidos ali que mostra na prática como se resolver um problema. Se você, então eu trabalho muito com Excel, faz um curso IA para Excel, né? Então, alinhar a sua expectativa, que aí você vai aprende um passo. É como subir uma escada, né? Degrau por degrau. E aí, claro, você tendo a curiosidade, né, querendo se aperfeiçoar tecnicamente, aí parte para a teoria, que é maravilhosa a teoria. Tive a oportunidade de fazer nesse mundo acadêmico ali. É muito bacana, você aprende bastante. É fantástico. Mas também cada um tem os seus objetivos, né? Então, trabalhar naquele objetivo, pensando em hands-on, pensando na prática, e conforme for trabalhando, é natural você ir aprendendo, né? Porque hoje, para Generative AI, você tem que saber escrever o prompt, né? Todo mundo fala, o prompt.
E quem fez o curso, né, Descomplicando AI, entende que fazer o prompt nada é mais do que saber perguntar, né? Não só saber perguntar, mas escrever, né, ser explícito naquilo que você deseja, né? Então, sabendo escrever, você consegue ter bons resultados. Ô, Rodrigo, agora voltando a falar um pouquinho da Develo, para aquele empresário que quer, pô, realmente eu preciso implementar inteligência artificial, é, eu sei que eu não consigo fazer sozinho, eu estou identificando, eu vejo na Develo esse trabalho. Como, como a Develo começa a entrar na empresa? Como ela faz esse trabalho de integração, de mapeamento da necessidade? Como ela entra na empresa para poder implementar a inteligência artificial? Excelente pergunta. A gente vem primeiro conhecer a empresa, né, com o trabalho, né, não o mercado, mas conhecer a empresa, né? Então a gente faz um trabalho consultivo, né, com equipes chaves, né, da própria empresa, para que aí a gente possa conhecer os processos da empresa, né? Poder falando, a gente cita muito em quatro mãos, né? Porque você tem o trabalho do dia a dia e a gente entende de IA. Mas quando você junta as quatro mãos, né? Você gera o resultado, que é a solução, que é o produto. Então a Devela sempre trabalha muito próximo com o cliente, porque a gente acredita muito nessa questão da customização. Então, desde a Neuron, ela nasceu para trabalhar na personalização, né? Então, quando a gente não tinha, vamos ter dois produtos mais recentes, que antes a gente sempre trabalhava no âmbito de consultoria, no âmbito de Big Data, fazer um trabalho customizado. E a Develo veio com esse DNA específico para a inteligência artificial. Então, esse futuro da IA personalizada, a Develo já trabalha com ela. Então, as empresas que querem tirar o projeto de IA do papel, conte com a Develo. Que a gente tem, além de experiência, né, a Develo em CNPJ, ela é nova, mas o alicerce dela ali é bem antigo. Pô, não é qualquer um que começou a vir em 2005, inteligência Graças a artificial, Deus, não, graças a né? Deus e amigos, a gente, né, da galera, né, que começou ali, já a gente conta nos dedos e hoje a gente tem contatos, uns são pesquisadores fantásticos aí que a gente vê na TV, vê falando, enfim. Assim, quando, pô, pensando em 2005, você conseguiria imaginar que a inteligência artificial tomaria esse patamar que hoje nós vivemos com ela? Tão rápido assim, não. Tão rápido assim. Eu imaginava assim que ela iria, que ela já estava crescente, né? Mas ela tinha questões ali, volta muito de hardware, de acesso a dados, né? Então você trabalhava muito ali com projetos muito específicos, aí tinha que levar você fazer um hardware, assim, fazer um software embarcado. Então era um trabalho, além de ser projetos demorados, caros, porque não era só um software, você tinha que construir hardware. Então, assim, você via que tinha futuro, né? Por isso a gente apostou nisso. Mas não que teve essa velocidade. Assim, quando veio o ChatGPT, que você fala, caramba, você via artigos falando de Transformers, falando de embeddings, dessa forma, mas eu já estava no lado empresarial, né? Já estava olhando com Big Data, então aí depois veio essa explosão. Quando veio essa explosão, aí a gente fala, poxa, realmente veio muito rápido. A gente estava com alguns modelos, mas não com modelos poderosos, né? Dessa mudança de chave que veio a ter. Então, surpreendeu bastante gente. E o potencial na indústria, né, do chat GPT, de todos esses, enfim, da inteligência artificial. Você acha que o que foi para a Revolução Industrial do século XIX vai ser para esse século a inteligência artificial? Eu acredito que mais. Em termos de escala, de amplitude, eu acredito que mais. Não comparando os efeitos, né, de uma coisa, mas a contribuição que a IA vai ter, comparando com a Revolução Industrial que a gente teve, eu acredito que a IA vai ter um maior impacto. Porque ela, por sua vez, o mundo já é mais populoso, né? Já tem mais gente e você vê que a ela está mais dispersa, não fica só nas máquinas, ela está já na palma da mão da população. Então a gente está falando de vamos falar, quase todo mundo tem o acesso, né? E quando a gente comparando com a Revolução Industrial, obviamente todo aquele processo de logística, né? Todo se a IA ela tá assim, ela não cresceu sozinha, ela foi apoiada pelos esses três pilares e também por toda a evolução a humana teve, né? Então acho que ela está no momento, nós, né, pensando no mundo como um todo, estamos
todos ali nos preparando para ter a IA de forma conjunta. E nessa revolução, hoje nós estamos aqui, enquanto a gente está tendo uma guerra, aliás, mais de uma, né? Já tem É, Ucrânia e Rússia, e nós estamos Irã contra Israel e Estados Unidos aqui, enquanto a gente grava esse vídeo, duas guerras. E a tecnologia sempre andou muito ao lado das guerras. Os países acabaram desenvolvendo novas tecnologias. Se eu não me engano, a própria inteligência artificial já teve um tracinho lá na Segunda Guerra Mundial, inclusive tem um vídeo muito isso. interessante sobre isso. Mas com esse horário da guerra, ela está sendo muito presente nessas guerras? Com certeza, isso certeza. E um fato importante de 45, né, que a gente teve Alan Turing, é uma discussão assim, absurda. Porque o termo de IA, o termo IA, Artificial Intelligence, inteligência artificial, ela foi cunhada em 1950, né? Uhum. E Alan Turing utilizou-se algoritmos não determinísticos, ele aprendeu o padrão, né? O algoritmo aprendeu, né, de forma bem simplista aqui, eu não estou entrando em detalhes. Então, assim, ele usou IA, mas por que não fala que ele usou a IA? Porque ele fala que ele não é o pai da IA. Infelizmente, a gente sabe, o filme é fantástico, né? Por razões pessoais, o Alan Turing não teve toda a condolência que ele proporcionou pra gente. A gente, infelizmente, nós não adotamos ele como o herói que ele Talvez merecesse. merecesse, exatamente, né? Então, mas de toda forma foi muito importante você usar essa técnica de computação, mostrar o poder que a computação pode, né, podia exercer, né? Então isso foi o mínimo que ele proporcionou para nós, né? E atrelado a isso, trazer para os dias atuais, a gente só vai ver que a IA vai proporcionar cada vez mais evolução para todos nós. Rodrigo, a gente falou muito aqui do impacto da inteligência artificial nas empresas. Eu queria agora falar também um pouquinho do impacto nas famílias. É que principalmente no olhar da criação dos nossos filhos, das nossas filhas. Como a inteligência artificial está lidando com essa nova geração, com as nossas crianças? Ah, bacana, Marcelo. Como a gente falou, né? Toda a evolução, né? Não podemos esquecer das crianças, né? A gente É, compartilha aí de filhas, né? é, Bem no é, início, né? E então hoje a IA vem também trazer esse benefício, né? Da IA também para o olhar infantil. Mas diferentemente das telas, né? Que hoje a gente sabe a questão de ter tela, né? Das crianças estar envolvidas com telas, né? Isso aí tem grandes entendi. especialistas, né? O que a IA está fazendo? Ela está trazendo um chatbot com IA conversacional, mas não na tela, mas naquele ursinho de pelúcia, né, que a criança Hum, ganha, então ela poder interagir. Então, está trazendo um modo mais lúdico, que legal. levar. Então, ela pode, ao mesmo tempo, esse ursinho ensinar através do chatbot, ensinar da conversa com a criança, ensinar melhor matemática, português, né? Ela perguntar uma coisa de história, né? E aí E o já tem em ursinho português ou só para inglês por enquanto? tá trazendo, chegando no Brasil, embora no Brasil alguns teve um problema no final do ano passado, alguns ursos pelos com um chatbot não muito bem treinado, aí teve algum cunho de sexualidade, então eles Ah, foram abortados. Mas nos Estados Unidos, hoje está $99, você pensando um brinquedo nesse valor, né, um brinquedo com um ótimo valor agregado, né? uhum, E trazido aí, se pensar no modelo de negócio, é modelo recorrente, né? Que aí você tem que todo mês pagar uma mensalidade. Então, se pensar uhum. em termos de modelo de negócio, é muito interessante, né? Então, assim, mas voltando aqui, gerou essa discussão, né? Chatbot, não, é o treinamento, né? Então, quando a gente olhar para um público infantil, você tem que ser muito mais especialistas, né? Trazer um cunho melhor. Mas em termos de tecnologia, o que ela propicia é excelente, né? Então, tanto que nos Estados Unidos a gente tem exemplo de empresas, de startups nascendo para esse nicho Hum. e está recebendo Então, aportes generosos. e isso está ligado até com o nosso papo anterior sobre segurança na inteligência artificial. Isso. A gente não pode ainda liberar, por exemplo, um chat GPT, talvez para uma criança. Tem que ser uma inteligência artificial treinada para aquela idade especificamente. Exatamente, Marcelo, exatamente. Quer dizer, porque o ChatGPT ele é aberto. Ele tem algumas travas, né? Chama guardrails ali, treinado pela OpenAI. Se você
perguntar alguma coisa de racismo, né? Tanto que as respostas do ChatGPT tem muitas pessoas simulando um psicólogo ali, porque ela é muito polida, ela tenta trazer esse lado. Por outro lado, né, a gente olhar o público infantil, se você sem travas, você vai trazer, vai habilitar o que para ele? O mundo inteiro. E diferente da gente pesquisar no Google, né? A gente pesquisa no Google, eu tenho que ler, tenho que procurar a reportagem, a matéria. O ChatGPT, se fosse uma criança perguntar infantil, né? Ele vai perguntar de órgãos, genitais, de tudo, né? Porque ele ouve, né, tudo e vai perguntar. Não tiver um cunho, né, um filtro, o ChatGPT vai responder achando que é um adulto perguntando. Então você trazendo essas travas, né? Isso, falando de travas de sistemas para criança, não é só o ChatGPT. O TikTok também tá para um público já adolescente, infantil. Até você, pais, né, consegue configurar quanto de tela no TikTok o teu filho pode ficar. Então passou aquilo, mesmo ele abrindo o TikTok, não consegue. Então você vê tamanha preocupação em termos de segurança para o público infanto-juvenil. Mas, repetindo, não é o problema, não é a tecnologia, mas sim a segurança, treinamento que envolve o desenvolvimento de um produto. Mas que hoje você tem um ursinho, né? Um amigo que sabe, conversa com você, interage com você. Eu espero que meus filhos tenham esse acesso, porque é fantástico. É um detrimento. Vejo elas conversando com a Alexa, pedindo música e tudo. Então, assim, é fantástico. Eu gosto de assistir, bem interessante. E vai fazer parte, provavelmente, da escola também, inteligência artificial. Com certeza, a parte de educação é essencial. Você já vê ela presente ou isso acho que no nosso ensino ainda tem pouca... Tá crescendo, mas por fato de ser educação, a educação ainda não só por causa da IA, né? Mas você vê mudança cultural dessas gerações, né? De mudanças de geração e o modelo de educação. Então, aquilo que a gente aprendeu na faculdade, hoje a forma como a gente aprendeu, totalmente hoje não é utilizado, não tem efetivo, né? Então, TDAH, enfim, tem vários processos aí. Então, a educação está passando por um momento de transição. E aí sim a IA vai passar desse modelo de transição, né? Porque a IA era um modelo, ela é muito boa em processos repetidos. Quando o processo está em transição, a IA não consegue, né, talvez, mostrar todo o seu poder. Mas uma vez que é padronizado, aí entra a IA. E do jeito que a gente vê a IA sendo acelerado, assim que a educação tiver como uma organização, a IA vai explodir juntamente. Muito bem. Hoje estivemos mais um podcast com o Rodrigo Francioli e quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por esse bate-papo. Não perca, deixe o seu like se você está nos acompanhando pelas redes sociais e para você que nos acompanha pelo rádio também, meu muito obrigado e uma boa tarde para todos. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, Marcelo, estar aqui. Obrigado. Espero ter contribuído e fico à disposição, gente. Obrigado a todos.